Estão acabando. Legal. Então agora vamos falar de teste em si, né? Testando, testando, testando. O que faz um teste bom ou ruim? Essa é uma pergunta importante, tá? Então, para mim, o que faz um teste bom ou ruim? A especificidade, né? O foco na interface e mudanças na implementação não gera mudança no teste, ok? Então, um teste para mim é ruim quando eu tenho uma relação de 1 para 1 entre alteração no código e alteração no teste. E aí começa, né? Quer ver um exemplo canônico disso? Um sistema que dependa, imagina comigo um sistema que dependa do GitHub. E aí ele usa o GitHub lá com 3 recursos do GitHub. Ele cria um pull request, ele fecha um pull request. Assim. Aí o cidadão faz o quê? E faz a gentileza de usar em 15 lugares do sistema, usar uma biblioteca de chamada HTTP e replica aquela biblioteca configurando URL diferente e parâmetro diferente em 15 lugares diferentes, certo? Aí, com isso, o que vai acontecer? Se eu mudar a biblioteca, muda o problema. Se o GitHub sair do ar, eu não consigo rodar o teste. O teste passa a depender da... Então, o que a gente faz? O que eu costumo fazer? Eu vejo as dependências que eu tenho no meu sistema e eu crio camadas de indireção. Termo importantíssimo, camadas de indireção. Então, eu crio uma função que fecha o pull request. Ela recebe só um número, que é o número do pull request. Essa função, internamente, ela vai lá no GitHub, faz não sei o que, blá, acessa HTTP, não precisa nem usar cliente. Imagina um código ruim, um código repetido. Mas é uma função, o meu sistema, quando ele interage com o GitHub, ele só enxerga aquela função fecha o pull request. E ele tem uma outra função que abre o pull request e uma outra função que lista o pull request. São 3 funções cujo conteúdo é repetido, macarrônico, não importa, mas eu acabei reduzindo, usando ela em 15 lugares diferentes, reduzindo a dependência que o meu sistema tem do GitHub. Assim, lá no meu teste, o que eu posso fazer? Eu forneço para ele um stubzinho daquela função. E aí eu testo toda a lógica do que acontece quando eu fecho um pull request e eu passo para esse cara um stub, que é um serviço, um objeto que vai fazer o seguinte, ó, nesse cenário aqui, retorna verdadeiro, nesse cenário aqui, retorna 30 mensagens. Nesse cenário... Você cria um stub para aquele teste, para validar a lógica de quem chama o GitHub. Veja que aí eu não tive que fazer mágica nenhuma, que acessar rede nenhuma, fazer nada. Eu estou simplesmente, por criar uma camada de direção, ao invés de ter um código primitivo espalhado em 15 lugares, eu posso ter um elementozinho único meu, que eu uso em vários lugares, e por ele ser meu e único, e ele ter encapsulado a complexidade toda da interface de rede, do HTTP, etc., etc., eu consigo testar os códigos que dependem desse cara com muito mais facilidade, certo? Isso é uma técnica muito simples e muito poderosa, que é muito parecida com a técnica de trabalhar com software legado que eu expliquei para vocês mais cedo, tá? Então, veja que às vezes, para você poder ganhar uma ordem de grandeza em facilidade de teste, você precisa de uma mudança pequena no código, de uma camadinha de indireção. Em vez de chamar direto, você chama um cara que chama o cara. É quase como se aquela função, como aquele serviço, funcionasse como um ponteiro, entre aspas, sabe? Que não está ali o valor, mas eu sei onde está, entendeu? E aí, na hora que eu estou testando, eu consigo grampear aquilo ali e mudar aquele comportamento. Então, eu tenho recomendações, né? Teste o comportamento do seu código. Foco máximo no comportamento. Testa como o seu código reage às falhas de dependências críticas. Então, não adianta fazer só casos de sucesso de HTTP, de conexão API. E quando sair do ar, o que vai acontecer com o seu cliente, com o seu usuário? Se vai dar erro? O usuário vai ficar com um spinner infinito? Se você depende de coisa externa, você tem que dar um jeito de dar uma resposta adequada, para não estourar uma exceção e não simplesmente dar um erro 500 na tela. Tem que dar informação para o cara, porque isso frustra o usuário, frustra o seu cliente. Você tem que também definir os seus axiomas. Não dá para testar tudo. Você tem que partir de algum lugar, né? Então, por exemplo, não teste o framework. Eu estou fazendo aqui uma extensão do framework que eu uso. Cara, testa só o seu comportamento que você está adicionando. Parte do pressuposto que já testaram o framework. E aí você não vai reinventar a roda, né? E não se limite ao que seu framework de teste, vou até botar aqui, framework de teste, oferece. Não se limite a isso não, tá? Você pode e deve criar recursos auxiliares. Você pode detectar a repetição de código nos seus testes, né, que isso é um sintoma de que você está com um nível muito baixo, está usando um assert inexpressivo. Então você pode criar um assert de mais alto nível e usar ele para trabalhar com um objeto de mais alto nível. Você pode criar camadas para fazer mais com menos. Você pode estender o seu framework de teste. Na verdade, é a tua responsabilidade fazer isso, né? Porque os testes dependem do contexto, o contexto depende do seu sistema, o framework de teste vai ter as coisas mais genéricas, vai ter primitivas. Você precisa criar, né,
os seus axiomas a partir disso, criar suas ferramentas a partir disso. Tá? É muito importante isso. Senão a galera fica assim, não, mas o que eu vou usar? Que assert que eu vou usar? Cara, às vezes tem que criar um. Às vezes tem que criar um, para ser mais expressivo, para ter menos código. O trabalho de refatoração acontece no desenvolvimento do teste. O teste é código. Se você tiver teste demais, códigos repetitivos, vai ficar a manutenção ruim, você tem que manter manutenção baixa, o custo de manutenção, né? A facilidade dos testes depende do desacoplamento do seu código. Design ruim, teste difícil. Por isso que a galera gosta de fazer o teste primeiro. Por quê? Porque já começa a influenciar o design do seu código. Vamos falar disso daqui a pouquinho. E comece pelo caminho de sucesso. Nada de bancar o corvo pessimista que vê dificuldade em tudo. Não, faz um caminho, faz funcionar, porra. Faz funcionar primeiro, faz o caminho de sucesso, entende o caminho de sucesso, viu? Aí você vai ter que ter todos os códigos necessários para aquele processo. Não vai ter nenhum if de, mas e se o cara esquecer isso, se errar aquilo, se validação? Não, sucesso, pá! Aí depois que teve o sucesso, faz a análise e entende o que você tem que implementar ali para tirar, para fazer os corner cases, né? Para que o usuário tenha segurança, o corrimão da escada para não cair. Então isso vai te obrigar a fazer a coisa funcionar. O teste precisa da coisa funcionando, não existe teste teórico. O teste está rodando o seu código. Né? E organize o teste de forma fácil. Faz estratégia de expandir e colapsar, expand e collapse. Então, o que eu faço? Literalmente, com todo o código que eu escrevo. Começa tudo num arquivo só, tudo num bagulho só. E eu vou escrevendo ali. Acabei de escrever, passou o teste, fiz funcionar? Eu paro e olho, tá, como é que eu olho isso aqui? É muita coisa diferente misturada, eu devo separar ou não devo separar? Tem 2 só. Segue o baile. Não, o código daqui a pouco vai estar gritando, por favor, me tira daqui, me bota para outro arquivo, me bota para outro test case, cria outro módulo. Só que se você não para revisitar o que você fez, para tomar um café e volta e olha, você nunca está olhando, você não está pintando em camadas, fazendo várias demãos no seu código, sacou? Vai tentando fazer uma coisa seriada, como se fosse uma indústria. Não é assim que funciona. Software acontece por demão. Você faz funcionar, faz melhorzinho, descobre um caso de falha, descobre um corner case, vai passando mais uma demão, até a coisa ficar bom bastante. Né? Ser suficiente. Não é para ser eficiente, é para ser suficiente. Então, tem essa estratégia. Como é que eu organizo meus testes? O que eu posso dizer na prática que eu gosto de fazer, meus testes estão no repositório, e eu tento colocar eles numa pasta separada, irmã da pasta do projeto. Tá? Por quê? Facilidade de navegação. Quando eu quero navegar em teste, eu navego em teste. Quando eu quero navegar em código, eu navego em código. Essa é a minha lógica. Mas você manda lá os testes para produção? Se eu estiver fazendo um sistema web, com certeza absoluta. Eu não perco um segundo me estressando com esse troço. Eu faço um pacotão e mando. Porque geralmente, no caso do Heroku, por exemplo, vai estar o repositório lá. Agora, se eu vou fazer uma instalação, que eu vou gerar um zip, aí beleza, que você vai ter que fazer, você pode segregar aquele cara e já está na pastinha de fora, é só não mandar ela, e aí você manda o cara para que você precisa lá. E mantenha o ambiente de teste o mais próximo possível do ambiente de produção. E aí isso vai ter problema, porque se você está fazendo um sistema web com várias dependências, com Celery, com Django, com Postgres, com React, com SPI, são muitas partes móveis. Vai ter que meter um Docker nesse negócio para manter sua sanidade mental, entendeu? Ou vai ter que ter Geralmente, quando fica complexo assim, é quando a galera fala assim, vamos fazer integração contínua. Porque aí você bota um servidor lá disponível que fica lá fazendo nada, esperando a nova versão do código para rodar os testes no sistema. Eu acho isso ruim. Eu acho que você tem que ter na tua máquina, no servidor de homologação, no CI, em tudo, em produção, o mesmo sistema. E aí hoje não tem mais desculpa para não ter isso, porque o Docker está aí nessa molezinha, mesmo na chupeta pra gente. Dá para fazer fácil. E aí temos práticas de teste para a gente entender a diferença entre elas. Temos Test-Driven Development, Behavior-Driven Development, Acceptance Test-Driven Development, tá errado aqui, é Development, e temos integração contínua. São práticas distintas. O TDD é uma técnica de design, para você fazer o design de uma nova funcionalidade. Tá? O foco nele geralmente é de teste unitário. Eu estou fazendo um teste mais granular. Eu estou usando o teste para expressar as expectativas que eu tenho sobre o código que eu ainda não escrevi. É uma abordagem declarativa. Eu declaro o final para poder, então, fazer o começo. Eu defino onde eu quero chegar, né? E aí eu descrevo de onde eu parti, porque eu boto qual é o parâmetro que a função recebe, ou que a classe recebe, e aí eu vejo como é que implementa aquele troço. E sempre no processo do catar. O Behavior Driven Development, ele, para mim, esses caras todos é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Só muda, de novo, a sutileza do foco, da narrativa e tal. O Behavior Development, ele geralmente usa uma linguagemzinha chamada jerking, que eu não gosto, que é você usa uma expressão textual do comportamento com aquele given, then, when. Então, dado que eu tenho a situação tal, então, quando acontece não sei o que, né? Então, nesse caso tal, acontece aquilo ali.
você vai organizando dessa maneira. Isso é útil para você compreender requisitos. Quando você está trabalhando com pessoas que não são nada técnicas e que dominam muito o negócio, uma forma, usando essa ferramenta do Jerking, você consegue se comunicar melhor com a pessoa. E aí depois, só que isso não sai de graça não, porque esses comandinhos que você dá nessa estrutura dessa linguagem, você tem que implementar o que eles significam numa ferramenta de BDD. Eu, pessoalmente, gosto de fazer BDD com TDD. Então, eu foco em teste de caixa preta, né? Focando no comportamento, mas usando a expressão de asserção normal. Então, e aí acabo colocando no próprio teste uma docstring, no caso do Python, né, que eu estou descrevendo o que eu faço com Python. Mas você pode, porque no final das contas isso aí muda só o sabor da coisa, entendeu? Mas é a mesma natureza. E aqui o Acceptance Test Driven Development, ele tem outra utilidade, ele é útil para você definir requisitos, que é, ao invés de fazer o cara desenhar a tela, você pega a pessoa que vai operar o sistema, o responsável pela operação do sistema, e vai fazer, ó, o que vai acontecer? Quais são os passos? Você pré-define, entendeu? Os passos que o usuário vai fazer. Tem uma pegadinha isso aí, né? Porque a pegadinha do acceptance é que pode ser que você defina um fluxo de uso do sistema que é caro de implementar e desnecessariamente complexo, porque você vai pedir para a pessoa o que ela quer e não o que ela precisa. Então, eu gosto sempre de uma etapazinha, eu reduziria esse uso desse cara para coisas complexas de processo de negócio. Então, sei lá, no caso do Augusto aí, que trabalha com seguro, né? O seguro, o cara vai ter algumas coisas que não é lei. Então, aí beleza. Lei, como é que o programador entende essa lei? Explica aí, escreve esse troço aí nessa linguagemzinha e vamos implementar esse bagulho com uma ferramenta. E a questão da integração contínua, que é um sistema que roda os seus testes o tempo todo, né? Ainda mais com o GitHub, isso integra, tem o Travis CI, que você pode integrar facilmente, né? E o que esse cara faz? As pessoas falam assim, como é que eu faço? Monto um sistema de integração contínua. Cara, a última coisa que eu faço é montar um sistema de integração contínua. Porque se você não tem na sua máquina, né, o que a galera faz? Monta um CI para não ter que configurar a máquina de forma complexa, você é capaz de rodar o teste. Minha prioridade é que o programador sempre possa rodar os testes todos sozinho na máquina dele. Sempre. Isso tem que ser uma verdade. Não adianta ir para a integração contínua sem essa verdade. A integração contínua, depois que isso é verdade, ela vai te ajudar a impedir que alguém faça uma lambança mandando para o repositório, fazendo um merge de um troço que não funciona. Então, é mais uma camada de segurança. É mais uma camada processual. Mas não é a salvação da lavoura, não. É muito tranquilo você conviver sem integração contínua com uma equipe razoável. 10 cabeças e você não precisa de integração contínua. Agora, tem coisas que é fácil de implementar. Então, você pode... O importante para mim é que você consiga rodar todos os testes. E aí que venha, depende da complexidade do sistema, fica um embrólio de como é que eu preparo esse ambiente. E a minha experiência pessoal é que eu vou cair lá para um Docker da vida para resolver esse pepino. Tá? Às vezes levanta uma instância... Enfim, tem um monte de serviço que já te oferece isso, né? O Travis, você diz, eu preciso de um Postgres, eu preciso de um Redis, eu preciso de não sei o quê. Você já tem esses recursos, você pode utilizar. Para mim, essas coisas, quanto mais pronto, é melhor. Então, assim, a galera gosta de customizar com Jenkins. Cara, não, eu gosto de usar o que está todo mundo usando, porque é o que vai ter a resposta boa no Stack Overflow, sacou? Eu detesto configurar coisa. Então, eu gosto que as coisas funcionem. Então, o que a galera está usando, geralmente, é o que está funcionando. E nós temos importantes aqui ferramentas complementares. Nós temos aqui o debugger, o profiler, o linter, o tracer e o cover. O debugger ele é super importante para você poder inspecionar a execução do sistema. Então, estou trabalhando com sistema legado. O que acontece, cara? Eu gosto de misturar o tracer com o debugger. O tracer ele vai te dando um rastro da execução do código. Ele é meio que um debugger acumulado, né? Então, o que é o tracer? Você pode dizer o seguinte, ó, a cada linha de código plota aqui qual é o valor que você está fazendo, qual é a chamada, ou cada chamada de função diz aqui qual é a entrada, qual é a saída e qual é a função. E aí você vai ter esse processo todo acontecendo lá. E vai fazer o rastro, né, do que está rolando. E aí você usa isso para entender para onde que o sistema foi. Pulou daqui para cá, executou aqui, essa é a condição. Você vai entendendo a lógica do sistema, né? E o debug te ajuda a ver os estados do sistema. Então, sem entender, sem ter o modelo mental de como o código está se comportando, né, sem você conseguir visualizar o filme, não dá para escrever teste, certo? Fica dificílimo escrever teste. O Profiler, ele é uma ferramenta um pouco diferente, porque geralmente ele trabalha por amostragem. O Profiler é bom para você detectar o que é mais executado ou o que é mais caro no seu código, né? Porque como ele faz uma interrupção estatística e vai de tempos em tempos perguntando o que eu estou executando, o que eu estou executando, e depois te dá um relatório de tantos por cento da execução está na função tal. Você já sabe que essa função é executada para caramba.
Então, ou você pode otimizar ela, você pode testar ela para garantir que ela está funcionando, que ela não vai gerar uma reação em cadeia de efeitos colaterais em outras funções. Então, tudo isso são ferramentas que estão à nossa disposição que a gente tem que entender como é que elas funcionam para poder fazer o nosso trabalho bem feito. Não dá para ficar trabalhando com print, com console.write, entendeu? Não tem isso. Tem muita ferramenta importante. O linter te ajuda a manter o estilo do código, e eu falei também da análise do código. E o coverage, o coverage, ele diz para você a cobertura do código, ou seja, quais os caminhos, né? Quando eu falo caminho, pensa em if. O if tem dois caminhos, um caminho para cá, um caminho para cá. Se eu tenho um if dentro do if, já exponencializou a coisa, tá vendo? Se eu tenho um for, eu tenho a quantidade de loops, cada volta no loop é um caminho diferente. Ainda mais que eu boto for com if dentro, é uma zona. Você vê que 3, 4 linhas de código pode gerar infinitos caminhos diferentes. Então, o que o coverage vai fazer é rastrear quais linhas de códigos foram executadas. É só isso que ele faz. Ele diz, ó, essa linha foi executada tantas vezes, essa linha tantas vezes, essa linha tantas vezes, essa linha tantas vezes, só isso. Ele diz o que não foi executado, ou seja, são caminhos que não estão verificados pelo seu teste, certo? E o que isso significa? Isso, que está faltando algum cenário de teste que passe por aquele caminho. A única utilidade do coverage é essa. 80% de coverage. Cara, por que 80%? Se você vai criar um índice para o coverage, vai logo no 100, porra. Entendeu? Eu não uso índice nenhum. Eu uso, assim, coverage do que me importa, né? Do que eu estou fazendo análise de risco do meu código, do meu sistema, para o meu cliente. Não vou ficar nessa maluquice de coverage 100%. Do que me importa, do que eu acho que é crítico, né? A gente tem que poder fazer esses chutes, né? Essas saltos de fé. Porque, no final das contas, a gente está fazendo, não está dando garantia de nada, está fazendo uma análise de risco, porque desenvolver software é uma tarefa de risco. É isso. O nosso trabalho é mitigar esse risco. E o coverage me mostra, se eu tiver, por exemplo, uma alta taxa de execução de uma linha de código que não for testada, aquilo é um risco, né? Que rodou 80% das vezes rodou aquele cara ali. E esse cara não tem nenhum teste que passa ali, sabe? É uma coisa para me alertar. E essas ferramentas você vai usando elas conforme você vai se sentindo melhor, né? O importante é isso, você tem que saber o que é o código para poder testar. Isso não tem como. Por isso que eu falo de comer pelas beiradas. Às vezes você tem coisas que são críticas e não são tão dependentes principalmente quando o sistema está lento. O sistema está lento geralmente é um problema de performance, não necessariamente atrelado a um entendimento vasto da lógica de negócio. Então, é um bom lugar para você começar a refatorar, para você começar a otimizar o uso de testes, né? A aplicar testes e melhorar o seu código, principalmente sistema legado. Qual o desafio? Temos aqui desafio de sistema legado e sistema de dependências externos. Já falei ao longo do processo sobre sistemas legados, mas a gente tem assim, algumas coisas que dá para realçar, né? Que esse processo de refatoração, eu acho que eu tenho que fazer um treinamento só focado em sistema legado, porque muita gente comentou que queria saber mais disso, mas assim, tem um método que é esse processo de integração, ordenação, separação e redução. É isso. Então, a integração é o quê? Eu estou vendo um pedaço de código ali no sistema legado, eu quero fornecer um input e ver se ele chega do outro lado. Geralmente pelo caso de sucesso. Passou? Rodou? Legal. Eu tenho alguma coisa que me amarra e que vai me garantir que se eu mudar alguma coisa aqui, ele não vai passar despercebido, tá? Com o caso de sucesso. Então, a primeira coisa que eu faço é a suturazinha no código, preparando o caso de sucesso. Aí eu vou fazer a ordenação, que é, com aquele caso de sucesso, como é que eu consigo linearizar o meu código? Que é botar ele numa ordem lógica, puxar as variáveis para cima, separar, né? Deixar a coisa mais linear possível, botar as coisas que são parecidas juntas, dar uma arrumada, para aquelas 200 linhas de código, como se fosse o particionamento, né? Que eu falei do teste. É isso, tem esses blocos, em vez de deixar coisas espalhadas, esses códigos aqui que são verdes estão junto com o verde, o azul está junto com o azul, o vermelho está junto com o vermelho, por aí vai. E a partir daí, depois que eu faço essa etapa de ordenação, o teste está passando, aquele testezinho, suturazinha para a coisa não despencar, para garantir que seja lá o que eu mexer na ordem, estou mexendo só a ordem das coisas, tá, gente? Eu não estou mudando absolutamente nada. É ordem, jogando para cima, dando uma arrumadinha. Terminei isso, beleza. Próxima etapa, separação. Porque as coisas vão estar próximas, eu consigo agora extrair para funções, eu substituo blocos de 5, 10, 15 linhas de código por uma funçãozinha que vai fazer alguma coisa, vai retornar alguma coisa que vai passar adiante, né? Mas aí agora, beleza, já está separadinho. E conforme eu vou conseguindo fazer isso tudo, eu vou vendo que eu vou reusando esses caras. E a partir desse momento eu vou fazendo a redução. Se eu vou reusando esses caras, eu vou reduzindo, e aí esses casos vão ficando mais próximos, e eu consigo agora ter os testes unitários de cada um desses elementos, né? E depois fazer um teste de integração da chamada dessa galera toda. E aí eu consigo, de fato,
finalizar ou com a criação de um serviço ou com o desmembramento. Tem uma palestra minha no YouTube, que eu não lembro quanto, foi muito tempo atrás, foi 2010, 2011, que tem muito tempo atrás, que eu explico, eu conto uma história de como eu refatorei um código de um cliente que era 859 linhas para 13 linhas, fazendo exatamente essa metodologia. Uma suturinha do caso de sucesso, porque eu preciso validar que... Eu preciso que a bomba não exploda porque eu mexi nas coisas, entendeu? Então você faz o quê? Faz uma amarraçãozinha. Caso de sucesso, amarradinho. Beleza. Então agora vou ordenando, rodando. Cada mudancinha, cara, eu mudei de posição, roda o teste, passou. Mudei de posição, roda o teste, passou. É para verificar se eu não explodo, não estou matando o paciente, entendeu? Se eu não explodir nada. E aí, esse processo, isso vai me dando tranquilidade de ir organizando, ordenando. Eu começo a extrair, então depois eu reduzo e o código fica bem melhor. Show? Tranquilo até aqui? E o lance de dependências externas é um pouco do que eu falei do uso do GitHub, esse exemplo do uso do GitHub, que é você criar uma camada de direção. Né? Então, nunca acesse uma API diretamente. Cria um client, um serviço que você pode substituir ele e usar diretamente, mocar ele com facilidade, entendeu? Então, cria essas camarinhas de serviços para representar os seus sistemas remotos. E aí você consegue mais facilmente fazer testes unitários do que depende dessa galera.